Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do EliteCast. Hoje o EliteCast aqui está caprichado. Temos aqui três grandes profissionais, como já apresentar para vocês. Inicialmente lembrando que estamos gravando aqui nos estúdios Elite em São Luís do Maranhão. Então, se você é daqui de São Luís ou estiver passando por aqui, quiser gravar o seu podcast, seu conteúdo, temos esse espaço aqui disponível. E hoje estamos aqui com Matheus Leone, que é amigo de longas datas já, patologista das construções lá de Brasília, o amigo Lauton, de Fortaleza, Ceará, também patologista, especialista em revestimento de fachada, e o Max, da Minerva, que vai estar fazendo um mega evento aqui em São Luís, que também trabalha com patologia das construções. Então, inicialmente, né, com certeza, todo mundo já conhece vocês, mas vai que tem um novato aqui. Então, Matheus, mais uma vez, seja bem-vindo aqui a São Luís. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Primeiro, obrigado pelo convite, Murilo tá aqui, né, gravando mais um EliteCast, né, já tivemos então estamos recapitulando aqui, trazendo algumas coisas e as coisas novas. Meu nome é Matheus Leone, eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em estruturas de construção civil e atuo na área de patologia das construções, né, a gente desenvolve laudos técnicos através da ML Engenharia Diagnóstica, né, ficamos em Brasília, mas atuamos, né, no Brasil todo, mas principalmente no mercado centro-oeste, Brasília e Goiânia. E aí também sou professor, tanto em curso de graduação, pós-graduação, cursos próprios e por aí vai. Então, um pouquinho é isso. Agora vamos logo começar então contigo, daqui a pouco eu passo a palavra para o Lauton e para o Max. Tu atua hoje em Brasília, né? E Brasília a gente sabe que é uma capital, né? A capital do Brasil, e que tem muitos edifícios, principalmente naquela região ali do plano piloto, né? Edifícios mais antigos. Sim. E na tua experiência lá, no teu dia a dia, no teu trabalho, quais são hoje, lá em Brasília, as principais manifestações patológicas que a gente encontra nas edificações? Sem sombra de dúvidas, as fachadas, né? Então, desplacamentos, problemas em revestimentos de forma geral, e a gente fala, né? Brasília, no geral, se a gente pega os edifícios antigos, segue o padrão do Brasil, que é preponderantemente a gente ter revestimentos aderidos, né? Só que a gente aí também não pode esquecer, já que a pergunta é de forma geral, dos problemas de impermeabilização, né? Então, infiltrações, com toda certeza, estão também entre os maiores problemas. E aí eu entro nas áreas das coberturas, né, térreos que têm áreas impermeabilizadas e por aí vai, reservatórios. Então, com certeza, fachada e impermeabilização está aí top 1 dividindo os dois. Show de bola. Então vamos falar aqui agora com o nosso especialista em fachada. Lauton, seja bem-vindo a São Luís. Se apresenta aí pro pessoal. Quem é o Lauton Parente? Primeiro, agradecer, Murilo, a oportunidade de estar aqui, diferente do Matheus, estreando, né, no nosso EliteCast. Já temos aí uma longa história, né, dentro da Elite Posse também. Mas eu sou de Fortaleza, sou engenheiro civil e trabalho aí desde 1999, né, o pessoal fala que é no século passado, no milênio passado, né, com restauração, reabilitação de fachadas. E executamos, né, esse tipo de trabalho durante 21 anos e de 2020 para cá a gente trabalha especificamente com consultoria, projeto, patologia, né, dentro da LWTech, né, consultorias e projetos, e temos um mercado base ali na região do Ceará, em Fortaleza, né, mais aqui da região Nordeste, e também no país todo, né. Como eu falei, né, a gente também leciona aí em algumas pós-graduações, aqui na Elite, né, lá em Fortaleza, né, na Universidade de Fortaleza. Recentemente escrevemos um livro aí sobre aspectos jurídicos e técnicos, né, eu não sou advogado, mas acompanhado de um colega advogado, né, que atua na área condominial, e aspectos jurídicos e técnicos das fachadas nos condomínios. E é um prazer estar aqui no Maranhão, né, São Luís, a gente já tem alguns trabalhos desenvolvidos por aqui, a convite aqui da Minerva para esse evento que, como eu falei, vai ser uma coisa muito bacana, extraordinária aí a forma com que está se moldando esse evento, e amanhã a gente vai apresentar o nosso tema, né, que não poderia ser outro, fachada. Mas antes de passar para o Max aqui para a gente falar um pouco também do evento, lá em Fortaleza, uma das coisas que a gente ouve muito falar, principalmente ali na região da Praia do Futuro, é a questão da salinidade, né? E como é que aqui, como São Luís, como também lá em Fortaleza, o que estar nessas condições, né, propiciam de mais problemas nas edificações? Vamos lá, quem conhece Fortaleza e quem conhece a Praia do Futuro, e vou até brincar, né, como todo bom cearense, né, usa óculos, sabe o que é, né, o que incomoda na Praia do Futuro, que é a maresia. Se você vai à praia pela manhã e passa ali algumas horas na praia, o teu óculos vai
ficar completamente repleto de maresia. Agora você imagina isso na fachada, em uma fachada na Praia do Futuro, que está ali o tempo todo, durante 30 anos, durante 20 anos, tanto de a quantidade de quilos de cloreto que ela recebe por ano, né? Então, assim, eu costumo dizer que o tempo na Praia do Futuro para as estruturas de concreto passa mais rápido, porque elas realmente sofrem mais essa agressividade, extrema agressividade do ar, que durante muito tempo achou-se, né, fez aquela confusão, o Mar Morto, a Praia do Futuro, não é a Praia do Futuro mesmo. O Futuro é a maior maresia do mundo, já comprovado, estudos lá da universidade. A questão é que o sal não está na água, como o Mar Morto, a salinidade é muito grande, é o problema do spray marinho, ou seja, o sal sai da água e entra como spray, e digo a vocês, é visível. Agora no segundo semestre começam a época dos ventos, e se você observar à noite lá na iluminação pública, você percebe na Praia do Futuro aquela maresia como se fosse uma fumaça, então quer dizer, uma coisa bem agressiva, é sal puro nas fachadas durante toda a vida útil de uma edificação. Então, assim, as edificações têm que ser mais bem mantidas, mais bem construídas, para que você tenha uma durabilidade maior. Esse é o grande desafio da Praia do Futuro. Show de bola. E Max, agora passando para ti aqui, primeiramente para te se apresentar, seja bem-vindo aqui. Apesar de ser de São Luís, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas foi até bom esse evento amanhã, porque já propiciou aqui que a gente se conhecesse. Então se apresenta para o pessoal aí saber quem é o Max e fala um pouquinho da sua empresa aqui em São Luís, né? Já que tem muita gente que está assistindo a gente que é daqui de São Luís, para conhecer o teu trabalho. Legal, obrigado pelo convite, Murilo. Eu sou o Max, sou engenheiro eletricista, engenheiro civil e de segurança do trabalho. Tenho uma pós em engenharia diagnóstica, patologias e perícias da construção civil e especialização em engenharia mecânica também. E atualmente eu estou cursando, na verdade, uma pós em especialização, né, em fachadas, que é o nosso grande foco na Minerva, trabalhar com fachadas e com a engenharia diagnóstica, né? Então, hoje nós atuamos exclusivamente em dois setores, dois tipos de obra, que são a recuperação estrutural e a recuperação de fachadas. E, além disso, também atuamos com laudos, vistorias e toda a assessoria técnica que é voltada para esse setor condominial. Tá? Então, mais uma vez, agradecer, dizer que é um extremo prazer estar aqui com você hoje. Apesar de ser da casa, não nos conhecemos antes. Espero que seja uma parceria aí bem duradoura. Tá? Então, o evento amanhã vai ser fantástico, com a sua presença, claro, também. O Lauton já adiantou aqui bastante coisa e não poderia ter deixado de trazer o Lauton, apesar de qualquer outra referência. Um dos principais pontos é que o Lauton citou aqui da salinidade, da agressividade da cidade de Fortaleza, né? Então a gente tem um case de sucesso, que são os trabalhos do Lauton sendo feitos lá, que a gente pode replicar para cá com um pouquinho menos de agressividade, né, Lauton? Então acredito que os nomes que a gente conseguiu trazer, o Matheus é fantástico nas inspeções prediais, os nomes que a gente conseguiu trazer para esse evento são fantásticos e são primordiais para esse pontapé inicial na jornada de eventos aqui na cidade de São Luís. E como é que foi essa ideia de fazer esse evento? Qual o objetivo, assim? É interessante, eu acho muito bom, né, a gente ter esse tipo de evento aqui em São Luís, que faz tempo que não tem, e trazer essas duas referências aqui. Então, qual foi esse insight que tu teve? Pô, vou fazer esse evento aqui, qual o objetivo? Que lá tenha, por exemplo, síndicos, ou é realmente a comunidade científica? Qual é o foco desse evento? Murilo, a gente tem o aniversário, né? A comemoração, claro, do aniversário da Minerva, de 10 anos. Uma data, é um marco para a nossa história. E a gente imaginou não fazer algo simplesmente comemorativo, trazer de fato algo importante e marcante para a comunidade, tanto condominial quanto para os profissionais. E uma das coisas que a gente sempre bate na tecla nas nossas prestações de serviço, nas rodas de conversa com a categoria, é o quanto o mercado do Maranhão ainda é amador. Sim. Então a gente percebe que a gente ainda está brigando com síndicos que preferem contratar um pedreiro para fazer um serviço sem responsabilidade técnica, sem entender qual é o problema de fato antes de começar um tratamento. Então a nossa maior preocupação hoje é trazer o máximo de conhecimento possível, tanto para os prestadores de serviço do setor, como os síndicos, mas também para os profissionais que vão começar a entrar nesse setor, né? Então é uma área que vem crescendo bastante. Digamos que abriu-se as portas agora, abriu-se os olhos da engenharia para o setor condominial,
mas existem muitos profissionais que não têm treinamento adequado, não têm conhecimento suficiente para estar ali. Então, alertá-los para adquirir o máximo de conhecimento também, para de fato poder diagnosticar uma situação e poder de fato indicar a melhor forma de tratamento, também é um dos objetivos desse evento. Lauton, o Max comentou aqui que aqui nós estamos muito amador, mas você que está prestando serviço no Brasil todo, eu quero saber o seguinte, isso é uma coisa só do Maranhão, ou como é que tu vê a nível Brasil essa questão da preocupação com a boa técnica de engenharia, né, já que ele citou também a questão dos condomínios, dos síndicos, isso em algum local você já sente uma conscientização maior? Sim, Murilo, em alguns locais a gente percebe que tem realmente avançado um pouco mais, mas isso também se deve ao nível técnico da patologia. Tá? E aqui eu já quero deixar aqui o agradecimento a você que é um entusiasta dentro da Elite em promover cursos, né, de patologia, promover o que eu estava até falando hoje em outra oportunidade, do que falta na graduação. A graduação ela é, infelizmente, muito pobre no quesito patologia. Sai-se da universidade com a cabeça de executar e projetar. E quem está cuidando do patrimônio construído? Falei hoje, todo dia se lança um prédio no Brasil todo. 2, 3, todo dia se lança prédios no Brasil todo. E a grande novidade, aquele prédio, se torna novidade até o próximo lançamento. Quem vai cuidar daquele que foi lançado? Quem foi cuidar daquele que se lançou há 5, a 10, a 15 anos? Então nós precisamos ter um técnico consciente para cuidar dessas edificações, para zelar essas edificações. Então ações como essa que eu acabei de citar, da Elite Pós, ações como essa da Minerva, de promover, de elevar o nível da engenharia condominial, da engenharia diagnóstica, da patologia das edificações, da engenharia condominial da maneira geral, é importantíssimo, porque uma coisa é certa, as edificações estão envelhecendo. E como essas edificações estão envelhecendo? Qual é o grau de cuidado? Quem está cuidando? Como está sendo cuidado? Será que nós estamos cuidando da maneira correta, mesmo a engenharia, que não foi tão bem treinada ali dentro do ambiente de graduação? Então, as pessoas saem hoje da graduação ávidas por um grande mercado, que é o mercado condominial. Ainda bem que existem pessoas como vocês, como o Matheus, né? E a gente procura também dar nossa contribuição, levantando a bola da patologia, levantando a bola da engenharia diagnóstica, para que a gente tenha aí bons tratamentos nas nossas edificações que estão aí, né? Que vão ter que estar aí por um longo tempo, que é o lar das pessoas, né? Então, isso é muito importante, a gente tratar bem dessas edificações construídas. Matheus, agora passando para ti aqui, eu vi recentemente lá, e não é a primeira vez que eu vejo no teu perfil no Instagram, né? Para quem não conhece aqui o Matheus, ele também tem um forte trabalho nas redes sociais, e eu vejo muito tu batendo em alguns vídeos, né, que são viralizados na internet, e tu é muito crítico desse tipo de vídeo, né? Então são realmente vídeos que no YouTube, no Instagram, chegam às vezes a milhões de compartilhamentos, com soluções muitas vezes que parecem ser muito simples, com materiais dos mais diversos, e tu bate muito nisso. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Como é que tu enxerga, né, esse tema da patologia das construções sendo replicado nas redes sociais, e quais são os maiores desafios de quem faz a boa técnica, né, de tentar combater isso? Sim, eu já fui até ameaçado por causa desses vídeos. Sério? Não foi só uma vez, não, algumas. De o cara vir e querer falar alguma coisa ali, pô, você postou meu vídeo aqui, não sei o quê, e ainda embacei ele, tá? Nunca expus ninguém, não. Se aparece ali a pessoa, eu embaço ela, tudo. Mas são vídeos que estão abertos, ou seja, qualquer um pode acessar, seja no YouTube, Instagram, ou seja, eu não mostrei, mas alguém já tá lá mostrando. Então, assim, a gente encontra muito, né? Esses dias mesmo eu postei lá um cara tratando umidade ascendente com cola branca, e sei lá o que mais, colocou isopor, dissolvendo álcool, uma coisa meio, sei lá pra que serve isso. Tipo isso. Então, assim, tem muito. Na área de impermeabilização acontece muito isso, né? Então, você colocar no YouTube, às vezes, como corrigir umidade ascendente.
Você vai encontrar lá muitos vídeos, cada um falando uma coisa, né, e coisas desse tipo aí. Isso é muito perigoso, claro, né, então a gente já começa, tá, mas eu vou corrigir o quê? Foi feito um diagnóstico baseado em quê? Aí a gente entra na história da patologia, né? Ou seja, eu preciso primeiro entender o problema para depois entrar na técnica de correção desse problema, tá? Então isso aí, sem sombra de dúvida. Só que eu também queria chamar a atenção de uma coisa importante, que eu vejo muitas das vezes as marcas caminharem para isso. Eu falo aqui de fábricas, né? Hoje as fábricas de materiais de construção, de forma geral, caminham muito para o mercado varejo, né? É claro que isso é um mercado, uma fatia de mercado gigantesca. Só que a gente está falando daquela história do do it yourself, né? Faça você mesmo. Ou seja, corrija você mesmo. A pessoa tem um problema na casa dela ali, ela vai lá, ela comprar o material X e corrigir ela mesma. Aí a gente volta, tá, mas corrigir baseado em quê? Tá, então isso é uma coisa que a gente sempre levanta essa bandeira aí também nos congressos, porque grandes marcas às vezes caminham para esse caminho de trazer produtos para um varejo ali nessa linha. Uma automedicação. Exatamente, é uma automedicação, é exatamente isso. Ou seja, tá, mas e aí? Nós agora como profissionais técnicos vamos apoiar esse tipo de linha de correção das coisas? É aí que entra a tal da patologia, né? Mas a gente tem que entender o problema de corrigir, né? Eu estava falando agora há pouco, né? A gente estava fazendo uma entrevista ali pro evento. Imagina você chegar lá, doutor, eu tô com dor de cabeça. Tá, aí você senta lá, o médico fala, ó, deita ali que eu vou te operar agora. Né? Quem se submeteria a essa operação? Ninguém. Só que é isso que a gente vê acontecer nos edifícios hoje. Os condomínios, né, chamam ali uma empresa porque ele tem um problema. Aí às vezes a empresa é executora. Então ao invés às vezes do executor colocar e falar, ó, precisamos fazer um diagnóstico, então mesmo que ele não faça, então chame aqui o fulano, Beltrano, que vai vir aqui, vai fazer todo o rito aqui, vai fazer os ensaios, entender os problemas. Agora não, às vezes o profissional ele pega para executar aquilo ali também. Ou seja, tá um doido querendo ser operado sem saber o que ele tem e um outro doido operando ele também sem saber o que ele tem. Então juntou dois doidos, né? Para fazer o quê? Baseado em quê? Qual que é o escopo disso? E aí a gente começa a ver as coisas absurdas que a gente vê por aí, né? Fachadas que às vezes foram corrigidas e tem que ser recorrigidas depois. Infiltrações que se tenta uma correção absurda lá com produto sei lá da onde, que promete o milagre, não sei do que, sabe? É um mundo de promessas vazias a gente encontra nesse mercado. E o problema vai acontecer de novo. Então, a gente vê muito isso, Murilo. Isso é pelo Brasil todo, tá? E é igual enxugar gelo, né? A gente, às vezes tu fez ali um react, né, de um vídeo, mas sabe que ao longo da internet são centenas, milhares de vídeos como esse. Um vídeo que a gente faz lá trazendo uma instrução correta, falando do problema, às vezes não chega a 1% da visualização de que um outro vídeo como esse tem no YouTube, que o cara tá aplicando cola branca em cima da laje e tá falando que não precisa comprar outro tipo de impermeabilizante, porque aquilo ali vai resolver. Cola branca, C3 e não sei mais lá o que, joga aqui, mistura tudo e acabou. São os alquimistas, né? São os alquimistas aí. Max, agora uma pergunta que aqui vai ter muito estudante, né, e profissional também em transição de carreira que sempre está assistindo a gente. E uma das coisas que eu vejo, né, os alunos e profissionais, eles ficam um pouco receosos de entrar na área da patologia das construções, é exatamente porque pensa assim, né, pô, vê um monte de ensaio, vê um monte de equipamento, né, a tecnologia está chegando, cada dia são novos equipamentos na área, e muita gente pensa assim, pô, mas eu não tenho dinheiro vou começar agora, eu não tenho dinheiro para comprar esses equipamentos. E a pergunta que eu quero te fazer é isso, né, tua empresa está fazendo 10 anos, mas eu queria que tu voltasse lá atrás e falasse, quando tu já começou adquirindo algum equipamento, ou quais equipamentos você acha que é primordial para quem está começando na área? Fala um pouquinho sobre isso para a gente tentar desmistificar essa situação para os profissionais. Com certeza, né? Eu acho que uma das grandes inseguranças que a gente tem quando começa na engenharia é saber de fato especificar o equipamento que a gente vai precisar utilizar, fazer esse investimento em onde investir, né? Eu acho que tem alguns equipamentos básicos sim que a gente precisa ter, um paquímetro, um pacômetro, uma câmera térmica, apesar de ser um elemento que hoje, aliás, antigamente era um pouco mais caro, hoje a gente tem algumas mais acessíveis, né, na casa dos 5.000, com uma qualidade média, mais ou menos,
quando você está tratando, por exemplo, uma vistoria de infiltração, algo não tão específico que precisa de uma qualidade superior. Então, um investimento de baixo custo é preciso, sim, para alguns tipos de inspeções, mas vale lembrar que a inspeção visual e a técnica a prática do engenheiro ainda é fundamental, né? Não adianta eu ter o máximo de equipamentos possíveis, os melhores equipamentos, e eu não entender de fato daquilo ali. Então, acredito que o estudo inicial é base de tudo. A gente tem o IBAP que norteia a inspeção predial também, então a gente tem um modelo a seguir que se todo mundo pode acessar esse material e ter ali meio que um roteiro de como deve ser realizada essa inspeção predial. Então, o conselho que eu daria é buscar o máximo de conhecimento possível com relação à norma de inspeção, com relação às recomendações do IBAP, e, claro, principalmente é uma das coisas que a gente sente bastante falta aqui hoje no profissional ainda, seguir as recomendações normativas até para a elaboração de um laudo, né? Então, existem laudos específicos que têm um roteiro para você compor esse laudo. Te dar um exemplo de laudo de SPDA, a gente já pegou laudo de SPDA com 3 páginas. Então, não tem nem o básico do que deveria conter no laudo de SPDA, que a NBR 5419 deixa bem claro e especifica tudo que tem que ter. Então, acredito que esse estudo aprofundado da norma relacionada ao que você vai trabalhar é fundamental. A gente ainda sente falta disso no mercado, e buscar conhecimento para aquele objeto da inspeção, principalmente da inspeção predial, acredito que é um principal passo, né? Então, ter segurança com a inspeção visual já dá um grande diferencial para quem vai começar, se sentir seguro nessa primeira inspeção visual, e aí você consegue aumentar um pouquinho a dificuldade adquirindo poucos equipamentos, mas equipamentos que você sente seguro para utilizar. Então, eu não recomendaria, por exemplo, alguém investir num aderímetro já no início da carreira. Acompanha alguém, verifica, dá um exemplo. A gente tem o equipamento lá no escritório, a gente tem uma parceria com a UFMA. Então, os alunos, por exemplo, da matéria de patologias, podem entrar em contato com a gente, fazer inspeções, acompanhar, ver como é que funciona de fato o uso. A gente já tem algumas experiências de laudos também feitos incorretamente, utilizar tipo de pastilha indevida, não fazer o corte da forma correta, não chegar na camada que deveria. Então, são coisas que parecem simples, pegar um equipamento, colocar lá e fazer um ensaio, mas que tem uma certa complexidade que acaba comprometendo demais os ensaios. Então, eu deixaria, para início de carreira, esses ensaios de lado e partiria para fazer uma inspeção visual bem feita e segura. A partir do momento que você tem segurança para fazer essa inspeção visual, partir para os outros ensaios mais específicos. Show de bola. Agora, Lauton, como o Max estava comentando aí sobre essa questão, né? Muitas vezes a pessoa ela quer comprar o equipamento como se o equipamento sozinho fizesse tudo, né? E tu tem uma experiência muito grande, até mesmo na parte da legislação profissional, porque tu teve muito tempo envolvido no CREA, foi da parte da Câmara de Ética, não é isso? Sim. O que eu queria te perguntar era exatamente isso. No mundo de hoje, né, onde muita gente, às vezes, pega lá, se forma, ativa o CREA, e aí começa a aparecer algumas demandas de trabalho, e a pessoa vai lá na internet e no grupo do WhatsApp fala assim: ei, pessoal, quem tem um modelo de laudo aí sobre revestimento de fachada? Eu queria que tu falasse um pouco sobre as responsabilidades profissionais. O que pode acontecer com o profissional em termos de eventuais punições até do conselho para o profissional que atua nessa área de forma ainda sem preparação, fazendo de qualquer forma. Fala um pouco sobre a tua experiência aí no conselho profissional. Eu estive lá realmente no conselho durante 6 anos, 2 mandatos como conselheiro. Dentro desses mandatos, cheguei a ser tesoureiro do CREA, fui coordenador da comissão de ética, fui coordenador da Câmara especializado de engenharia civil. Então a gente viu algumas coisas passarem. Mas o que eu falo sempre nas minhas palestras e para os meus alunos: vocês não precisam passar perigo, passar risco. E deixando bem claro que uma coisa é habilitação, outra coisa é capacitação. Então, vocês não precisam passar risco assumindo trabalhos onde vocês estão habilitados, mas não estão capacitados. Tá? Isso pode ser um primeiro grande problema que já pode
matar uma carreira profissional ali logo no seu nascimento, né? Engenheiros recém-formados assumindo, por exemplo, vamos falar de fachada, né? Reabilitação de fachada. Como eu falei, a primeira fachada que eu reabilitei foi em 1999. Ela tinha 4 andares. Dá para começar uma reabilitação de fachada de 22 pavimentos, de 30 pavimentos, de 15, 18 pavimentos, como a primeira logo que você vai fazer? É muito risco, mesmo com a norma embaixo do braço. Porque a norma é espetacular. A norma de fachada é uma norma muito boa, mas ela não abrange tudo. Tá? Não abrange tudo. E se ela fosse divina, ela não era revisada. A norma, ela é uma formalização da prática, da boa prática, da prática que dá certo. Tá? Então ela vai, e a partir do momento que nós somos submetidos a novos desafios arquitetônicos, nós temos que buscar novas soluções, e essas novas soluções incitam novas condições de norma. As fachadas vão ser assim, e aí vai por isso que sempre as normas estão evoluindo. Então, não é só seguir a norma, mas é entender o que você é capaz de fazer e subir degrau por degrau. Esse ambiente de hoje, de muita ansiedade, de querer tudo muito rápido, calma, eu digo para os alunos, calma, vai chegar a hora. Você tem que subir degrau por degrau. Não adianta você pular, porque você pode cair, uma queda que pode representar a tua carreira, entendeu? Então, processos de ética lá dentro do conselho, conflitos condominiais com empresas que prometem e não entregam aquilo que prometeram, porque na hora do vamos ver não é aquilo que se pensou. Essa frase que eu sempre digo, que se você tiver uma dor de barriga, você vai direto para a mesa de cirurgia, está disposto aí? Vamos? Por quê? Porque vai-se direto aos executores pulando 2 etapas, planejamento e projeto. É que muita gente acha que a obra começa quando o caminhão de cimento chega em frente lá da portaria. A obra começa lá no planejamento. Como vamos fazer? Com que material? Em que quantidade? Quais são as especificações? Que horas nós podemos fazer? Quantas horas? Daqui a quantos dias eu posso fazer? Tudo tem aquela, né? Então, tudo é... Hoje, Murilo, eu durante muito tempo achei que o problema era a mão de obra, e tem muito problema de mão de obra, de qualificação de mão de obra. Mas se a gente põe uma lupa, o problema, eu acho que vai mais além da mão de obra, o problema é de projeto. Mas acontece aqui, mesmo no nosso meio, muita gente acha que projeto é aquele desenhozinho, ali é a prancha, né? O projeto é outra coisa. O projeto começa o pensamento no planejamento, a materialização daquilo que você planeja no projeto, a materialização do projeto numa execução. Então, se você tem cumprindo todas essas etapas, nós vamos deixar de ser amador, né? O chega de amadorismo não é à toa. De estar projetando, de estar achando soluções, procurando soluções no momento de execução. Execução é para executar, não é para projetar. Então, os executores, que eu brinco nas minhas palestras, né, que são os cirurgiões lá, que vão direto, né, eles são importantíssimos, mas dentro do papel dele, no momento dele, assim como os projetistas são importantíssimos, no momento deles. Então, cada um tem o seu momento na história de uma obra dentro da engenharia. É isso que a gente tem que buscar. É o respeito pelas etapas. E os mais novos, o recado que eu dou para eles, não precisa passar por perigo. As coisas acontecem, se esforcem, entre de cabeça no estudo, entre de cabeça no trabalho, conheça, participe de eventos, chegue junto dentro do seu trabalho, aprofunda aquilo, e aos poucos você vai subindo, né? 2 anos depois eu já estava fazendo prédiozinho de 6 pavimentos, lá em 2001, 2000, tá? Hoje a gente já tem alguma coisa aí, já bem mais alto do que isso, mas isso não é à toa, isso foi ao longo do tempo, né? Então, é essa dica que eu dou, né? Vendo tudo que eu vi lá dentro do CREA, tendo uma experiência prática, é isso que eu digo para os recém-formados, para os meus alunos aí, calma, vai dar tudo certo. Agora, com dedicação. Show de bola. Matheus, eu já vi lá no teu currículo e também tu compartilhando, tu tem uma vasta experiência também internacional, fez cursos em Portugal e até mesmo fez palestra em outros países, né? E a pergunta que eu te faço é, né, já que a gente falou que no Brasil, né, que ainda estamos muito carentes de conhecimento e conscientização até das pessoas sobre a área da patologia, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que esses outros países, né, Portugal,
eles realmente estão muito à nossa frente? O que teve de melhor que tu conseguiu trazer de lá para nós aqui? Bom, assim, a gente também não dá para comparar diretamente, porque são outras realidades, sabe? A gente está falando de outros sistemas construtivos, né? Coisas muito mais antigas do que o que a gente tem aqui, mas de fato, né? Não tem como a gente dizer que eles não estão à frente, porque estão, né? Tanto é que eu fui lidar pela primeira vez com a área de patologia ainda na minha graduação, né? Que eu fiz parte da minha graduação em Portugal, né? E ali em Portugal, fazendo disciplinas, né, mais focadas em patologia, me acendeu. Poxa, eu quero trabalhar com isso aqui quando eu voltar para o Brasil. Não comecei trabalhando diretamente com isso, foi um passo a passo até chegar. Mas ali já me acendeu. Por quê? Lá pouco se constrói coisa nova. Por exemplo, Portugal, né? Você tem um país que é muito pequeno, tá? E além de ser pequeno, você não tem espaço de coisas novas ali. Então, muito se reconstrói ou se reabilita, se restaura o que está já pronto ali. Então, obviamente que se estuda muito isso, né? Então, você vai para o ambiente universitário, as pesquisas são direcionadas para entender isso, e num nível de detalhe muito grande, né? Então, existe uma diretriz lá em Portugal que um edifício que ele está sendo recuperado, ele já tem que seguir diretrizes agora de sismos, baseado nas normas novas, porque ele está sendo recuperado, mas você tem, né, situações que não foram previstas lá na época, e se estuda muito isso. Então, por exemplo, hoje, uma das principais mortes, né, por conta de abalos sísmicos, não está, às vezes, nem em colapso estrutural, está em queda das alvenarias que caem nas pessoas por conta disso. Então, eles estudam lá como fazer uma ligação melhor entre alvenaria e estrutura para não acontecer uma situação dessa, ou seja, vai além de pensar só na estabilidade estrutural em termos de colapso, né? Ou seja, olha, como é que a gente vai falar que isso é uma coisa muito além do que o que a gente está pensando aqui, né? E eu vejo que a gente tem que aprender com quem está muito bem, e eu procuro fazer isso, né? Então, por exemplo, esse ano, a gente tem agora no segundo semestre um congresso previsto, né, que é o COMPAT, que é o Congresso Internacional de Patologia, que acontece, né, em setembro, ali para outubro, em Madrid, na Espanha, né, em que se reúnem ali pessoas do mundo inteiro para se discutir, né, patologia. Só que, poxa, as pessoas também têm que ficar ligadas, Murilo, sabe por quê? Porque neste ano agora, no Brasil, a gente tem o Simpar, Sim. daqui a 2 semanas em Brasília. Inclusive, a Elite Pós vai estar patrocinando esse evento. Exatamente, eu vi lá. Ó. E aí você, poxa, vai vir especialistas do mundo inteiro, tá, para falar sobre patologia no Brasil, sabe? E a gente tem que aprender com quem está melhor do que a gente, com quem, né, trocar experiências e tudo. Então fica aí mais uma vez, né? Você colocou, eu sempre procuro estar envolvido, né, nos congressos, em cursos, porque eu vejo que é um aprendizado constante, né? Acho que a gente pensar que a gente sabe tudo, a gente entrou no estado de ignorância, sabe? Quem pensa isso, poxa, a pessoa já se afundou ali, não tem como. A gente tem que sempre estar aprendendo, tá? A gente nunca sabe tudo, até porque essa é uma das coisas que me fascina na área da patologia, né? Como o Lauton falou, a gente caminha com a norma debaixo do braço, só que eu me deparo numa situação que não está na norma. Aí de onde que eu vou tirar a solução para aquilo? Não está escrito, não é uma coisa óbvia. Então, na verdade, eu vou ter que usar o conhecimento com a experiência, tá? Ligar coisas que estão acontecendo, dar um diagnóstico para chegar numa solução que é uma coisa fora da caixinha, né? Só que aí que tá, poxa, e aí, né? Eu preciso. Então, aí voltando para essa questão, né, da capacitação, dos cursos, então eu recomendo muito, né? Poxa, a gente tem que buscar isso, como o Lauton colocou. Teoricamente, todo mundo é habilitado para trabalhar nessa área, mas e capacitado, né? Ou seja, eu não estou falando só de saber norma, não estou falando só entender, acabou de sair a 13752 agora, outubro de 2024. Inclusive, né, tivemos uma revisão bem significativa. O Max estava falando sobre que a gente tem diretrizes para laudos, então a 13752 estabeleceu lá o fluxo para vários laudos que a gente utilizava, documentos que não eram normas, eram até documentos do IBAP e tal, mas agora está na norma. Só que aí que tá, eu tenho a estrutura para o laudo, mas e a parte técnica que está ali dentro? O que vai encher esse laudo? A estrutura, vamos dizer, é o mais fácil, poxa. A gente já tinha isso de alguma maneira antes, ele vem só agora um pouco alterado porque a gente já tinha. Mas é a parte técnica que está ali e a correção do problema que eu vou ter que passar ali. Não é uma coisa tão óbvia assim quanto eu falar só da estrutura, né? Então, é aí que vem a importância da capacitação, da gente buscar isso. E, poxa, olha, a gente tem muita coisa boa hoje acontecendo. É claro que a gente tem que saber filtrar, né? A rede social também é um negócio que dá voz a muita gente, né? Mas isso também é uma oportunidade que a gente tem de forma digital, de forma presencial,
de estar nestes locais envolvidos, se capacitando para sempre estar melhorando e, consequentemente, né, saber fazer aquilo ali e poder atuar no mercado que não é fácil. Tá? Ninguém está aqui também falando que é um mercado fácil, como o Lauton falou, a gente tem que ter calma, né, mas com muita tranquilidade, com o pé no chão, com muita responsabilidade, é possível, sabe por quê? Eu trabalho com isso, o Lauton trabalha com isso, o Max trabalha com isso, você trabalha com isso. Poxa, se a gente conseguiu, por que quem está acompanhando a gente aqui também não vai conseguir? Sabe? É isso. Eu não sou gênio, não. Eu sou um cara esforçado, que batalhou muito, que batalha cada dia para fazer isso. Então, é isso. Sabe, Murilo, olha, eu tô só aqui, eu vou dar um adendo aqui, dentro do que diz a engenharia diagnóstica, que eu acho que é um recado para a vida. Engenharia diagnóstica, o cerne da engenharia diagnóstica é a busca de criar ações proativas em busca da qualidade total. O cerne da engenharia diagnóstica é criar ações proativas em busca da qualidade total. Só que você falou, por isso que eu estou dando esse depoimento aqui, meio que cortando aqui a coisa, mas assim, a qualidade total é utópica. No dia que a gente achar que chegou na qualidade total, você acabou de falar isso. A gente já está perdido. Está perdido. Só que a gente tem que acreditar que ela existe e tem que ficar todo o tempo procurando. Sim. Ela é uma busca utópica. Pode ser muito romântico o que eu estou falando, mas, cara, é exatamente isso. É a gente precisar... Procura da felicidade. É a gente buscar sempre novos conhecimentos, novas ações, novas pessoas, novos contatos, novas parcerias, novas situações. Tragam conhecimento para a gente que a gente consiga trabalhar melhor, consiga... Aquele nosso motorzinho ali, de repente tem uma coisinha que tira aquela peça, bota outra, ele está funcionando melhor. Então é isso. O cerne da engenharia diagnóstica é uma lição para a vida, que é a busca de ações proativas, né? Ações proativas em busca da qualidade total. Isso é fantástico. Está lá no livro do nosso mestre lá, Tito Livre, Jerônimo Cabral e Marco Antônio Gulo, né? Está lá isso aí. Bem, uma coisa aqui, só pegando esses dois ganchos aqui do Matheus e do Lauton, em relação a essa questão de eventos, eu acho que é fundamental, né, a participação. Eu lamento muito que ainda tem engenheiro que não frequenta esse tipo de ambiente, porque assim, o conhecimento ele chega primeiro nesses eventos, para depois que isso já está muito fundamentado, já foi muito discutido, é que aquilo em algum momento vai virar um livro. Mas no primeiro momento, o conhecimento mais à frente na sociedade ele está nos eventos, porque lá que são apresentados artigos, inclusive para serem contestados, discutidos, analisados. Então lá é que está realmente o conhecimento de ponta. E outra coisa que é importante, nada substitui você estar num evento e poder trocar um cartão de visita com uma pessoa, porque no momento que você estiver ali com uma situação na sua vida, né, que você de repente, isso aqui, como o Matheus falou, não tem na norma, não tem no livro. O que eu vou fazer? É o momento que você vai lançar mão da sua rede de relacionamentos profissionais que se constrói nesses ambientes, para que você possa ali mandar uma mensagem para o Matheus, para o Lauto, trocar uma ideia, estou com essa situação aqui. Então isso, tu não pode chegar assim, Matheus, eu nem conheço ele, nunca nem vi, vou chegar lá, e Matheus, estou com um problema aqui, mas de repente eu encontrei com o Matheus num congresso, troquei uma ideia com ele, almocei, já cria ali um vínculo. Ei, Matheus, lembra de mim? Eu estava lá, a gente conversou sobre isso. Então é fundamental para a tua rede de relacionamentos profissionais aproveitar esse tipo de evento e, claro, também para adquirir conhecimento, mas não apenas. Eu falo que metade da importância de você ir num evento é o conhecimento e a outra metade são os relacionamentos que você faz. Que isso não é substituído por estudo online. O estudo online é muito bom, porque afinal de contas tem gente que realmente não consegue se deslocar para ir fazer, tem, às vezes, sei lá, uma mãe está com um filho pequeno, é complicado deixar o filho para poder estudar. Então o online ele possibilita isso, né? Essa aproximação com o conhecimento, mas a questão do relacionamento profissional não é a mesma coisa tu tá num grupo de WhatsApp com os colegas de turma do que tu tá realmente presencial com esses colegas. E sobre esse assunto, uma coisa que eu queria falar contigo, Max, né, tu comentou aqui tua experiência lá na Universidade Federal, né, e uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes, né, de começar aqui o bate-papo foi sobre inteligência artificial. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, no âmbito acadêmico, o que tu vê de pessoas utilizando a inteligência artificial? Se você acha que isso é um risco para a gente, se isso vai tirar de fato empregos,
e se a gente pode realmente já utilizar a inteligência artificial para a elaboração de um laudo, quais são os cuidados que tu tem nesse sentido, ou que você dá como dica para quem está utilizando. Porque hoje tem muita gente que acha assim, eu vou pedir aqui pro ChatGPT fazer o laudo para mim e pronto. O que tu acha? Olha, Murilo, eu sou muito a favor de tecnologia. Tudo que vem para ajudar, que tem o objetivo de ajudar, eu sou fã. Só que a gente sabe que pode ser utilizado de forma incorreta, né? Então, sendo utilizado da forma devida, o poder de destruição é bem maior do que qualquer outra coisa. Bom, dei o exemplo para vocês agora há pouco de um aluno que fez um documento, fez um artigo e citou, no fim do artigo, uma matéria, na verdade, citou um artigo como referência que eu fiquei curioso em buscar, porque era um tema que eu tinha o objetivo de fazer um artigo e não conhecia. Então, quando eu fui buscar esse artigo, não encontrei, procurei várias vezes, não encontrei, entrei em contato com o aluno, pedi para ele me passar a referência, ele enrolou e acabei descobrindo, ele acabou confessando depois que, na verdade, ele gerou no ChatGPT e o ChatGPT gerou uma referência falsa de um artigo que não existia. Então, a gente está suscetível aos alunos fazerem de fato isso, e é aquela coisa, uma faca ela pode servir para cortar um pão ou para tirar uma vida, né? Depende de quem está utilizando. A gente tem a tecnologia nas mãos que pode criar coisas fantásticas, mas se for utilizada da forma devida, acaba com a carreira profissional, acaba com um diagnóstico, acaba com um cliente que está precisando de fato de um diagnóstico sincero e principalmente, acho que tudo que a gente for fazer precisa ser validado. Então não adianta, como o Matheus falou, não adianta eu ter todas as normas, ter o procedimento e não ter o conhecimento, não ter a capacitação. Então, se você não está habilitado para aquilo, não sabe como usar, simplesmente vai lá e digita e espera que aquilo aconteça. O ChatGPT ainda não é um engenheiro. Então, por mais que ele possa resolver cálculos para você, por mais que ele possa te dar um norte, um direcionamento, a interpretação do engenheiro hoje eu ainda acho que é fundamental, pelo menos ainda não sei até quando vai ser, mas eu dar um exemplo para vocês. Eu estava hoje numa vistoria pela manhã com uma câmera térmica, eu sempre carrego uma câmera térmica comigo, caso aconteça alguma coisa. E aí eu estava fazendo essa inspeção no banheiro e tinha uma diferença de temperatura na parede para a laje superior. E eu tenho certeza que 90% das pessoas que leigas no assunto iriam pensar que existia uma infiltração naquela laje, porque a câmera mostrou uma diferença de temperatura. Só que o banheiro tinha acabado de ser utilizado na parte de cima, então tinha se resfriado, tinha gerado uma diferença de temperatura, não necessariamente eu tinha uma infiltração. Então, saber interpretar de fato, a gente já pegou laudo de fachada com câmera térmica, onde sinalizava que todas as janelas tinham infiltração, e na verdade era uma diferença de temperatura da pedra do batente da janela. Então, se você tiver aquela informação e não souber interpretar, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo nas mãos, que não vai dar certo, não vai sair nada que preste dali. Show de bola. Lauton, mudando de assunto aqui, lá em Fortaleza existe uma lei, né, da inspeção predial, né, em edificações, que se não me engano é a lei de 2012 e foi regulamentada por um decreto de 2015. Ó, o ChatGPT está me ajudando aqui com esse aqui, viu? 99.13 e o decreto 15.3 de 2015. Isso, então o ChatGPT me ajudou certo aqui. Eu queria saber o seguinte, está funcionando essa lei? Em partes. Então diz aí quais são os pontos positivos e os negativos dela. Eu estudei Ou por que não está... Eu estudei muito essa lei, e ela é uma lei que foi feita não totalmente técnica. Eu acho que uma lei que envolve questões técnicas deve ter a participação de técnicos, não somente de... Houve, mas não na quantidade correta, né? E acaba que essa lei ela vincula muito responsabilidades em cima de um inspetor predial, né, durante um processo de restauração, até durante um processo de restauração. Então, quem elaborou essa lei poderia ter tido um pouco mais de cuidado e entender de engenharia diagnóstica e de responsabilidades até onde a coisa pode acontecer, o inspetor predial é responsável por aquilo ou não, né? Então, assim, a lei da inspeção predial, às vezes ela é cobrada. Vamos falar da parte benéfica, certo? Vamos falar de coisa boa.
O que aconteceu? Ninguém sabia o que era inspeção predial. Ninguém sabia. E, de repente, aparece uma lei de inspeção predial que foi derivada da queda de um prédio no Rio de Janeiro, em 2012. Em janeiro de 2012. Ali, aquele do lado O do Liberdade. Isso. Liberdade. Que inclusive gerou a norma de reforma. Que gerou a norma do Rio de Janeiro, de auto-vistoria no Rio de Janeiro, que ele ruiu e trouxe um outro pequenininho lá do lado, e milagrosamente o Teatro Municipal não foi afetado. Né? Então, aí várias cidades, inclusive Fortaleza, logo no mês seguinte, veja só, em um mês se faz uma lei de inspeção predial. Precisa dizer mais? Não precisa. Tá? Então, veja só, o que acontece? Mas abriu-se um nome, inspeção predial, né? Sendo que a lei foi criada em 2012, não foi utilizada, porque era uma lei que precisava de regulamentação, uma lei de uma página só, precisa de regulamentação. Esta regulamentação era a chance de trazer mais técnica, não trouxe a contento, tá? 2015 foi regulamentada, e aí pronto, agora vamos utilizar a lei, e aí ficou naquela de stand-by. Ali, tá, não vai. Vários setores ficaram receosos, tá? Vários setores da Constituição Civil ficaram receosos com a lei e o apontamento de problemas, né? E o que aquilo poderia gerar. E aí veio a norma da ABNT, que eu acho que foi uma norma ok, tá? Dentro de uma linha, tá? Mas as inspeções prediais, lá na cidade de Fortaleza, trouxe uma onda de verificação dos prédios. Boa parte dos prédios, né, realmente aceitaram aquilo e entraram no mercado. Aí acontece aquela velha questão, a questão de valor, tá? Do preço. Os preços VIs, que inclusive constam no nosso código de ética, preço vil, né? Então você tem, por exemplo, uma edificação de 20 pavimentos com inspeção predial de R$ 1.500. Como é que faz? Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, não dá para fazer, né? Precisa realmente de uma dedicação de tempo maior, né? De um entendimento maior, né? Eu vi coisas lá dentro do CREA, inclusive, né? Do condomínio denunciar e eu pegar o laudo de inspeção predial e tinha o GUT, né? Quem sabe o que é GUT? É aquela classificação de gravidade, urgência, tendência que vai balizar a priorização dos serviços, né? Qual é o serviço principal, qual é o segundo, o terceiro e tal. É uma fórmula matemática multiplicativa, né? Você vai colocando números ali, índices, e vai multiplicando, e esses índices aqui mais altos são os principais. Pois bem, tinha lá GUT, gravidade, um tracinho, um quadradinho embaixo, urgência, tendência, um quadradinho embaixo. Aí, onde deveria se atribuir números, o cara fazia um X. Era gravidade. O outro era tendência. O outro era urgência. Tá certo? Então isso foi cair na Câmara de Engenharia Civil, onde eu era, na época não era o coordenador, mas eu quero esse processo. Eu quero o processo. Aí me encaminharam o processo e eu chamei em reservado o profissional. Os dois profissionais, na verdade. 2 profissionais. E mostrei o laudo para ele. E eu disse, olha, isso aqui é assim, você sabe o que está fazendo? Então, e aconselhei ele a se especializar, a fazer um curso de inspeção predial, a fazer uma pós-graduação de forma educativa. O cidadão realmente, e que voltasse no prédio e fizesse o trabalho correto. Tá certo? E não sei qual foi o resultado, né? Espero que tenha surtido o resultado. Mas eu acredito muito vamos dizer, nessa puxada de orelha educativa. Tá? Se ele caísse de novo, se ele chegasse para outro processo desse lá, aí sim, aí a gente encaminharia talvez para uma comissão de ética. Mas a coisa estava começando, então a gente precisava pegar esse pessoal, essa meninada que estava começando, às vezes nem era tão menino, estou falando assim de maneira geral, mas encaminhar para as coisas, tentar encaminhar para as coisas acontecerem da forma correta. Aí começou a cair um pouco a inspeção e tal. Hoje a gente faz inspeção, nosso escritório faz inspeção, eu não vou mais no campo, eu coordeno essas inspeções. Mas assim, um prédio, quando acaba, aí o outro, não tem aquela pujança. E uma coisa que me desagradou, muita gente achou que cumpriu a obrigação fazendo a inspeção. E a segunda onda? Porque a inspeção é a primeira onda, né? Sim. E a segunda onda, a onda dos reparos? Pega o laudo e nunca nem lê, né? Não lê.
Aí, quando o prédio, por algum motivo, a fachada está lá, ele apresenta assim o laudo. Cara, não, eu fiz a inspeção. Né? Então, assim, aí parou nisso aí, tá certo? Então, assim, acho que as inspeções prediais as legais, né, aí, aqui no São Luís tem, poderiam ser coisas mais práticas, mais acessíveis, para dar, vamos dizer assim, vez à segunda onda. Para que eu preciso ter um certificado de corpo de bombeiro ok para dar início a um processo de inspeção predial? Isso é uma trava, Murilo. Isso estava lá na nossa lei. A lei diz que, para mim, começar um processo de inspeção predial, eu tenho que estar com certificado de corpo de bombeiro em dias. Mas isso pode ser uma pedida da inspeção predial, apontar que não está indo. Aí travou, não tem, aí vamos fazer primeiro o bombeiro, para depois fazer a inspeção. Cara, essas travinhas que falta o tato de aquele jogo de cintura técnico, né, que a gente poderia facilitar mais que a inspeção predial acontecesse. Eu acho que se perdeu por aí, mas foi válido para que os prédios, pelo menos alguns deles, se conhecessem melhor e contar para o síndico o que ele deveria fazer de forma prioritária. E agora lá em Belém, ainda bem que lá em Fortaleza tu contou essa experiência positiva, porque lá em Belém agora a gente teve um grande problema, não sei se você está sabendo, né? Tem uma lei que foi criada estadual de inspeção, e aí houve uma ação de fiscalização nacional, né, um programa do CONFEA, onde fiscais do Brasil todo foram para Belém, e eles foram fazer exatamente fiscalização nos condomínios, né, para saber se estavam cumprindo a legislação que tratava da inspeção predial. E houve lá um rebuliço danado, os condomínios, os síndicos meio que não gostaram dessa fiscalização, acionaram, né, os advogados dos condomínios, e a OAB fez uma nota, né, contra, diz que o CREA não podia fazer essa fiscalização, e aí o CREA teve que também fazer uma nota, e teve um bafafá. Mas tem a questão disso aí porque é de competência municipal, não pode ser estadual. Nós tentamos fazer uma lei estadual e barramos nisso. A competência é municipal, é lei municipal. Já fazendo um adendo também, Murilo, a gente tem essa lei aqui em São Luís, de 2020, municipal, só que ela não é divulgada. Então, pouquíssimas pessoas sabem que a gente tem a lei de inspeção predial, 6854, 2020, e a gente se depara com condomínios que preferem que a gente guarde debaixo do travesseiro, finja que não aconteça, por quê? Porque não há fiscalização. Então, na cabeça deles, enquanto não tiver fiscalização, não tem a necessidade de se fazer aquela inspeção predial. Vai gerar um custo para o condomínio, na cabeça deles é isso, vai gerar um custo que eu não tenho agora, então deixa para quando vierem fazer a vistoria. Se tiver fiscalização, a gente dá um jeito de fazer. Então é uma coisa que até já houve situações onde eu ou a Minerva, mas a categoria, né? Eu já ouvi falar já vi advogados dizendo que isso seria uma reserva de mercado, está criando uma demanda para que engenheiro consiga trabalhar. E as pessoas esquecem que o principal objetivo não é trabalhar, é a segurança das pessoas que estão na edificação. Então, poxa, não é só o engenheiro, o arquiteto também pode fazer, dependendo da área, o técnico de edificação também pode fazer. Então, acho que não falta vontade política? Falta vontade política também, né? Então, se a gente não tem uma fiscalização, se a gente não tem, para você ter ideia, a gente tem a lei, mas a gente tem na prefeitura, inclusive, qualquer engenheiro pode ir lá hoje, a prefeitura de São Luís, eles não sabem quem deve fiscalizar, qual é o valor, qual é o órgão que vai fiscalizar, qual órgão que vai punir, quem é que vai multar, qual seria o valor de uma multa referente a isso. Parecendo faltar regulamentação. É uma lei que está faltando regulamentação. Falta regulamentação. Foi a mesma coisa que aconteceu. E aí, na cabeça das pessoas, principalmente no mercado condominial, a gente não pode mexer ainda. Deixa quieto enquanto não mexerem com a gente, tá seguro aqui. Quando a gente deveria pensar justamente o contrário. Poxa, essa lei é para prevenir que aconteça o pior, que já aconteceu em outros estados, aconteceu em outros municípios. Então, se a gente tem uma lei, nem deveria existir, deveria ser de vontade própria, eu vou fazer meu laudo aqui a cada 2 anos ou a cada 3 anos, mas, pois, se a gente está na situação hoje que tem essa lei para prevenir, vamos colocar ela para rodar, vamos de fato fazer essas inspeções, vamos ajudar, ou seja com o CREA ou o próprio Corpo de Bombeiros, e fiscalizar para saber de fato, não esperar acontecer algo mais sério, algo mais grave, como aconteceu em São Paulo recentemente com a garotinha que veio a perder a vida, esperar acontecer alguma coisa mais grave para tomar uma
uma medida mais séria, né? Então acredito que a gente precisa hoje deixar de lado essa ideia de que vai gerar um custo e pensar na segurança, que é o objetivo da engenharia como um todo, né? Trazer segurança para todos. Ninguém constrói nada sem pensar antes na segurança do que está construindo. Da mesma forma que a gente precisa fazer a manutenção pensando que o objetivo é sempre manter a segurança daquilo que está sendo mantenido. Show de bola. Matheus, uma última pergunta aqui para ti, depois a gente faz mais um giro aqui só para o pessoal dar uma dica final para o pessoal. Queria te perguntar, né, o Lauton comentou agora há pouco sobre a questão, né, do problema que tivemos lá no Rio de Janeiro, né, de um edifício que veio abaixo, e isso gerou, né, por exemplo, a lei lá de Fortaleza e gerou a NBR 16280, que é a que fala da gestão de reformas. E aí eu te pergunto isso. Como é que tu tem visto, né, a aplicação dessa norma? Realmente, de fato, isso tem acontecido nos condomínios, né, de a norma de fato ter o plano de reforma, ou tu acha que também é uma coisa que não pegou, digamos assim? Na maioria dos casos, não, Murilo, com certeza não, tá? Eu dou aula no Brasil todo hoje, e nas aulas que eu falo de patologia, a norma de reforma sempre vem. E eu sempre pergunto, tá? Isso é uma coisa que eu sempre coloco. Chego na aula ali, pessoal, quem trabalha com reforma? Aí levanta a mão ali. Qual que é a norma que rege a reforma? Não sabe, ué, é uma coisa que está no dia a dia, né? Como é que eu, trabalhando com fachada geralmente de revestimento cerâmico, qual que é a norma? 13755, ponto, acabou. Qual que é o ano da revisão? Tá na ponta da língua, é o meu dia a dia, né? Então a gente já percebe que entre os profissionais não tem o conhecimento do que é a norma de reforma, que ela tem lá o tal do plano de reforma, quais são os itens, que não é nada mirabolante, mas tem que ter, né? É uma coisa que vai resguardar, acima de tudo, ele também como profissional, claro, a sociedade, que é o mais importante, mas também ele como profissional que está cumprindo aquela norma ali. Só que aí a gente vai agora para o condomínio, e aí você se depara com um síndico ali, morador. Ele não sabe nem o que é isso, ele não sabe nem o que é norma, quanto mais que existe uma norma de reforma. Ou seja, como é que um síndico vai exigir, às vezes essa figura, né, do síndico morador, às vezes aquele senhorzinho ali que está ali, aposentado, ele vai exigir que o morador que está fazendo uma reforma tenha que apresentar um plano de reforma de acordo com a 16.280 para ele olhar. Ele olhar baseado em quê? Aí a gente vem, ok, mas aí que tá, o profissional que ele está nessa situação, ele tem que fazer, mesmo que o síndico não esteja pedindo para ele. Porque aquilo ali traz diretrizes importantes para a reforma que está sendo executada ali. Beleza. Só que agora, onde a gente vê, ok, falei do exemplo ruim, né? Agora onde a gente vê isso sendo aplicado também, que a gente tem exemplos bons, né? Hoje eu vejo isso sendo aplicado principalmente onde a gente tem assessoria condominial, que é um serviço hoje que os profissionais da nossa área prestam, né? Ou seja, eu ali como responsável técnico, vendo por um condomínio, né, vou ali, ofereço o meu serviço, que eu faço uma assessoria mensal para ele, né, para as demandas técnicas ali dentro. E aí eu vou auxiliar ele, né, em verificações ali no dia a dia, vou associar ele vou associar ele, assessorar, né, nas fiscalizações de determinadas coisas que estão feitas, documentações, enfim, tudo tem a ver com demanda técnica. E uma das demandas que geralmente entra nesse escopo é esse assessoramento das reformas, não como responsável técnico da reforma, mas sim, vai ter uma reforma na unidade 302, ok. Então ele vai estabelecer um fluxo de documentação que aquele morador vai ter que submeter ao condomínio para ele verificar, né, e até mesmo ir na unidade e ver se condiz o serviço que está lá, né, com o que está sendo executado, porque acontece muito isso também, né? Você chegar lá, o serviço é outro, né? Ou então também, né, os profissionais fazer só RT, não está aqui o plano de reforma, é RT ou RRT. Não, a norma não fala que é só RT, tem outros ritos que eu tenho que cumprir ali. Então, assim, esses mercados, né, esses locais onde tem essa assessoria, né, colocada, geralmente a gente tem ali um fluxo já definido, né? Por quê? Geralmente esse local, ele tem uma síndica profissional, um síndico profissional, que enxerga a necessidade de ter uma assessoria técnica, assim como ela tem ali dentro do condomínio uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, que é isso que a gente vê, né? Hoje os condôminos enxergam que eles têm que ter uma assessoria jurídica, que eles têm que ter uma assessoria contábil. Mas e a assessoria técnica? Por que ele continua chamando lá o seu Zé, o seu Matheus, que seja, não estou colocando o nome de ninguém, né? Que é o cara que vai ali para fazer a obrinha dentro do condomínio, que é aquele cara ali mais barato. Tá, mas e aí a técnica disso está onde?
né? Então, eu vejo sim que a gente evoluiu bastante, né? É claro que aí a gente está falando, não é a realidade total do mercado, mas a gente tem muitos casos em que essa assessoria é bem feita, bem aplicada, mas a maioria ainda não. Então eu trago esse ponto, como você citou bem da 16280. Nós, profissionais, temos que ter o conhecimento dessa norma. Então, se você trabalha com reforma e não faz ideia o que essa norma é, você tem que correr atrás disso. É o que você faz geralmente. Você está correndo um risco jurídico da coisa aí. Né? Se tiver um problema na tua obra, tiver uma perícia judicial, não tenha dúvidas. O perito que for nomeado pelo juiz vai perguntar: cadê o plano de reforma de acordo com a 16.280? A outra parte lá, né, o assistente técnico vai colocar lá nos quesitos: foi feito o plano de reforma de acordo com a 16.280? Aí o perito coloca lá: não foi encontrado esse documento. E aí? E esse profissional? Né? Então, e na ausência da lei, norma. Exatamente. E aí, Murilo, eu já queria aproveitar, deixa que o Matheus deu aqui pra gente, né? Dizer que a Minerva trabalha com assessoria técnica de condomínios. Hoje, esse mês, a gente fechou o 30º condomínio, então nós temos 30 condomínios na nossa carteira fazendo esse trabalho de assessoria, e todos eles a gente, de fato, percebeu essa necessidade, e hoje a gente tem um procedimento interno para todos os condomínios. Essas reformas elas precisam passar por análises. A gente já chegou a ver condomínios de blocos estruturais que a moradora tirou uma parede inteira. Então, para fazer a reforma e deixar o ambiente aberto, ela simplesmente tirou a parede inteira, sem o menor conhecimento. E pior, que havia um projeto arquitetônico, mas o arquiteto deixou passar porque não tinha conhecimento estrutural. Então, precisou fazer um reforço estrutural na estrutura, teve que contratar um calculista, e são coisas que a gente parecem simples, a gente nunca imagina que vai acontecer. Pegou um caso de uma moradora que queria colocar uma máquina de lavar na varanda. O que ela fez? Contratou um pedreiro, o pedreiro cortou o contrapiso lá da cozinha dela, atravessou, pegou da área de serviço, atravessou a cozinha, atravessou a sala, atravessou a varanda para colocar lá. O que aconteceu? Fissura no andar de baixo, na laje, porque o pedreiro simplesmente tirou da cabeça dele que ele podia cortar a laje de ponta a ponta. E a RT estava lá dizendo, o termo de obra dela, que ela iria só fazer uma troca de piso. Eu já peguei um caso, Max, que foi fazer um nicho para saboneteira desse tamanhozinho. Só que o cara cortou o pilar inteiro para colocar uma saboneteira, as armaturas e tudo. E o morador que comprou o apartamento descobriu isso quando ele foi reformar o apartamento. Aí quando ele abriu lá, tava lá o pilar rompido há muitos anos já. Aí ele chamou, a gente foi lá, fez o laudo disso e tal, recomendou as ações. Absurdo. Absurdo, né? Isso aí, eu também vejo, né, Matheus, cresceu muito esse mercado da engenharia condominial, né? Eu tenho visto muitos eventos já para condomínios e síndicos, né? E essa questão também do síndico profissional acho que tem ajudado muito, porque, de fato, como tu falou, né? Às vezes que aquele senhorzinho lá, que é o síndico de um condomínio, né? Ele às vezes nem sabe o tamanho da responsabilidade dele, não né? Sabe, ele não faz ideia. E aí depois que ele... Não faz. Depois, quando as broncas começam a acontecer, é que ele vê. Inclusive, tem aquele caso famoso lá do Edifício André, né? Lá em Fortaleza. Sim. Teve essa questão. Mas, enfim, pessoal. Estamos chegando aqui, já passamos de 1 hora aqui. Aqui teria papo para, olha, muitas horas. Tinha tanto tema aqui que eu queria falar sobre norma de desempenho, enfim. E o tempo passou voando. Então, eu vou passar aqui mais uma última rodada só para cada um dar uma dica aí, para quem quer entrar na área da patologia das construções. Quais são a dica desses especialistas aqui para você. Mas antes disso, só lembrá-los aqui, né, de seguir aqui os perfis do Matheus Leone, né, Matheus Leone com TH, o Matheus _Eng, o do Max aqui, Engenharia Minerva, tudo junto, e o do Lauton, _Lauton, com W, _ parente, tá? Então sigam lá eles para poder vocês terem sempre acesso aí aos melhores eventos na área técnica, também ficar sempre por dentro das novidades. Então, começando aqui com o Lauton. Lauton, agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso podcast, agradecer sua presença aqui em São Luís, para a gente é sempre um prazer recebê-lo aqui, você já é de casa aqui em São Luís. Então, para você se despedir do pessoal e deixar aí uma dica, quem quiser entrar nesse mercado da patologia das construções, sei que a gente já falou muito aqui sobre estudo, sobre participar de eventos, mas dê aí um site. Mais rápido, amanhã.
Amanhã lá. Começa amanhã. Começa Né? Mas quem não puder ir amanhã, até porque já está esgotado, né? Mas é a dedicação, gente. A dedicação, estudo, você ter paciência, entender que tudo vai acontecer no seu tempo. Para tudo há seu tempo. Então, e trabalho. Trabalho, e as coisas vão acontecer. Sem ansiedade, sem colocar o carro adiante dos bois, sem colocar risco para você mesmo. Tá? Engenharia é um processo. Engenharia, o nome construção, Murilo, está totalmente ligado à engenharia, porque é realmente uma carreira que você constrói ao longo do tempo. E nunca para de construir. Nunca para de construir. Só um detalhe aqui em relação a finalizar aqui, a inteligência artificial, né, o chat GPT substituir, não vai substituir nunca. Não vai substituir o poder criativo. Eu sabia que o Lauto não ia resistir a falar sobre isso. Tá? Assim, eu tenho um entendimento que o poder criativo do homem, principalmente do engenheiro, e nós fomos criados para ter realmente essa criatividade construtiva, ela é insuperável. Tá? E é isso, é essa mensagem que a gente vai deixar. Cuidado, paciência, trabalho, esforço, dedicação, chega lá. É isso aí, essa dica do Lauto é muito importante, porque hoje em dia, né, é o que a gente vive na geração vezes 2, né, onde as pessoas elas colocam o vídeo ou áudio em 2 vezes a velocidade, porque acha sempre que está perdendo tempo e quer as coisas para ontem. E às vezes vê lá o Lauto, né, na internet, no congresso, vê o Matheus, o Max, eu, e as pessoas pensam assim, ou eles tiveram sorte, ou a coisa aconteceu, mas não vê quantos anos para trás a gente precisou trabalhar, se dedicar, estudar para hoje estar colhendo os resultados. Então, às vezes a pessoa entra numa área, aí ela estuda 3 meses e fala assim, olha aí, ó, Matheus me vendeu um curso aqui, passou 3 meses, eu não tive nenhum resultado, não consegui nenhum cliente. E às vezes isso é uma coisa, pessoal, que vai demorar 1 ano, 2 anos, até você engrenar, ter um nome no mercado. Então as coisas não são assim, de hoje para amanhã. E aí a pessoa ela fica pulando de galho em galho. Não, essa área de patologia das construções aqui já está saturada. Agora eu vou para a área de projeto. Não, também passou 6 meses, não tive nenhum cliente, vou para outra área. E ela fica pulando de galho em galho e não consegue se estabelecer em nada, né? Sendo que existe até um livro que eu sempre cito ele, que é o livro Outliers, que fala que a gente precisa ter 10 mil horas em alguma coisa, né, de dedicação, de estudo, para poder a gente começar a ser referência nessa área. E para a gente finalizar aí, Max, já queremos saber aí, né, já que o evento de amanhã já está esgotado, já temos uma data para um novo evento, então vou deixar para você se despedir do pessoal, dar essa dica final, né, o que você recomenda para quem está começando nessa área, e já falar se temos alguma data prevista para um próximo evento aqui em São Luís. Bom, Murilo, eu agradeço mais uma vez o convite. Dentro da nossa expectativa como empresa e, claro, como engenharia, é uma satisfação fantástica participar com você desse podcast. E ter também a tua presença amanhã é significativo para a gente, tá? Eu acredito que o Lauton foi muito feliz nas colocações dele com relação a início de carreira, e o que eu poderia acrescentar é, de fato, focar em uma coisa para você se tornar bom naquela coisa. Depois que você for muito bom naquela coisa, tu pode te permitir saber um pouquinho mais de outras coisas, mas enquanto você não sentir segurança de fato em uma coisa, não adianta tentar pegar tudo. Tem um laudo aqui, eu vou pegar, tem uma construção eu vou fazer, tem uma recuperação eu vou fazer, tem uma ponte eu vou fazer. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo com as pernas, que não vai conseguir se tornar de fato referência em alguma coisa, né? A gente precisa ter um foco, se dedicar bastante, estudar bastante. O estudo dentro da engenharia é fundamental. Para quem não gosta de estudar, pode escolher qualquer outra área. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Então, o estudo tem que fazer parte do nosso cotidiano, tem que gostar bastante, né? E segundo, como o Matheus falou, não pode achar que sabe tudo. Nunca. Tem que estar sempre disposto a aprender. Eu fiz recentemente o curso com o Matheus de termografia. Eu me achava muito bom na termografia até fazer o curso do Matheus, né? Então, são coisas que a gente precisa estar sempre aberto, sempre pensando que existe oportunidade de melhorar. Assim. E a gente só se torna melhor quando a gente admite que sempre existe uma oportunidade de melhorar, né? Então, esse é o recado que eu deixo.
para as pessoas que estão começando e têm esse objetivo, né, de crescer na engenharia. E tem coisa boa aí para o segundo semestre, a gente vai fazer um anúncio, contamos com vocês para fazer esse anúncio futuramente, não vou te passar datas ainda, mas a gente tem um evento maior previsto para trazer aqui para o Maranhão. Esse primeiro evento, na verdade, é só um pontapé inicial, para a gente poder, de fato, começar a manter uma rotina, manter um calendário de eventos aqui no Maranhão, não só em São Luís, mas no Maranhão inteiro, e trazer um pouco mais de profissionalismo para o nosso mercado, um pouco mais de seriedade, e principalmente suporte técnico que a gente sabe que os condomínios, os síndicos precisam, e que a engenharia, principalmente quem está em início de carreira ou ainda na academia, precisa desse suporte para poder, de fato, entrar com o pé direito no mercado. Show de bola. Mateusão, e você aí, qual é a dica que você dá para quem está querendo começar na área, e já aproveitando para se despedir do pessoal, agradecendo mais uma vez sua presença aqui no EliteCast, a segunda vez que você está aqui no EliteCast, né, e também aqui em São Luís. Então dá uma dica aí pro pessoal. Aqui em São Luís acho que já tem umas 15 vezes, mas no EliteCast é a segunda. Mas obrigado pelo convite, Murilo. E assim, acho que não adianta, como o Lauton colocou, né? Não adianta a gente querer pular etapas. E dentro dessa área que a gente trabalha, a gente tem serviços que estão mais nas primeiras etapas, por exemplo. Então a gente está falando aqui de vistoria de recebimento de imóvel, vistorias cautelares. Vistoria locativa. Exatamente. Ou seja, temos esse serviço. Então, você que está começando, foque nesse serviço. Que não precisa de equipamento. Exatamente, é isso aí. A gente está falando de ter um martelinho ali para testar, um fissurômetro, não sei o que e tal, coisas baratas. Né? Quando eu comecei, até uma das falas do podcast lá que ficou marcado, eu falo bem assim, quando começou eu e meu computador. E aí outras coisas mais ali, mas enfim, muito simples. Tá, mas a partir disso, né, eu trago a seguinte pergunta: quais as parcerias, estratégias que você está buscando? Né, na sua cidade, o que você está... Ok, estamos ali pensando em vistorias cautelares, mas quais são os empreendimentos que estão sendo lançados? Quais são os condomínios que estão sendo lançados para você poder oferecer esse serviço lá? Às vezes a pessoa do lado da pessoa que está ali pensando em oferecer o serviço não sabe o que ela faz. Ou seja, você está movimentando a sua rede social, mostrando, mesmo na sua rede pessoal, mostrando ali um pouquinho, uma pitada daquilo que você faz para quem está à tua volta poder te contratar e fazer aquele serviço. Né? Ou seja, nessa questão das parcerias também, busque parcerias estratégicas no nosso meio técnico. Ou seja, né, profissionais que vão até te auxiliar em determinado serviço, ou você fechar serviço ali e agregar um outro profissional junto com você, porque de repente você ainda não sabe prestar aquilo de forma completa, mas você pode estar com ele ali, ajudando numa etapa daquilo, fazer parte daquilo, ter um aprendizado daquilo. Aprende a ganhar dinheiro. Exatamente. E é aquela história. A gente tem que aprender muito, só que a gente também tem que aplicar. Não adianta nada de ficar ali, ler, mas e aí? Vamos aplicar isso aqui. Vamos atrás de como aplicar, mas aí a gente tem que ter uma estratégia. Né? Então, a gente sempre procura falar essas estratégias ali no dia a dia. Claro, não é uma receita de bolo, não é uma coisa tão simples, mas eu fecho com a fala do Lauton, que é bíblica, né? Que é o há tempo para todas as coisas. Né? Eclesiastes 3 está escrito exatamente isso. Né? Poxa, a gente não tem que ter pressa. A gente tem que... Primeiro, você está disposto? Né? Não é fácil. Porque não pensa que vai ser facilidade, não. Se estão te vendendo isso por aí, meu amigo, esquece. Tá? Não é... A gente rala muito. Não é brincadeira, não. Essa semana mesmo eu não vou nem falar o tanto que eu dormi aqui. Não, mas enfim, né? Claro. Senão vai assustar o pessoal. Não, temos momentos da vida. Há tempos para todas as coisas, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que os principais pontos são esses. Entender que não é uma receita de bolo, mas é um caminho possível. E eu coloco de novo, falei isso agora há pouco. Se nós conseguimos, por que quem está assistindo a gente aqui não pode conseguir também? Exatamente. É isso. E essa questão, só para poder finalizar aqui, pegar essa última fala do Matheus, eu acho muito importante essa questão do aplicar, né? Porque às vezes eu vejo, tem muita gente que ele... Porque de fato, a grande verdade é que a gente nunca se sente 100% pronto. Sim. Então, se a gente esperar esse momento, ainda não me sinto preparado, e aí você nunca começa a aplicar, aí mesmo que a coisa não vai. Então, tem muita gente que às vezes compra um curso, faz uma pós, mas aí surge o primeiro serviço, não sente segurança para fazer, de vez de chamar um colega para fazer uma parceria, como o Matheus comentou aqui, dispensa aquele serviço e aí nunca começa, né? Eu falo que chega um momento que tu tem que botar o barco na água, né? Tu prepara o barco, mas uma hora ele tem que ir para a água. E claro, o primeiro laudo teu, pode ter certeza, daqui a 5 anos tu vai, poxa, olha aqui a qualidade desse laudo. Faz parte do aprendizado. Mas o importante é você, né, realmente ter essa proatividade. Então é isso, pessoal. Queria mais uma vez agradecer esses especialistas aqui, feras que estão por aqui.
lembrá-los, né, de acompanhar as redes sociais deles e lembrar que vocês estão aqui assistindo esse podcast diretamente aqui do Estúdio Elite, aqui em São Luís. Então, se você for de São Luís ou estiver passando por aqui, quiser gravar o seu podcast, seu curso, estamos aqui com essa estrutura aqui que a gente também pode ceder para vocês aí, né? A gente tem esse serviço aqui a mais aqui no nosso escritório. Quando o escritório aqui, o estúdio, ele não está sendo ocupado pela nossa pós-graduação, a gente pode sim alugar aqui para vocês. Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima edição. Valeu!